Bom dia, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos dando início ao culto de adoração ao Senhor. Convido os irmãos para que estejam acalmando seus corações, em reverência ao momento de culto, já iniciarmos em sentido de oração. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, versículos 1 e 2. Em pé, irmãos, invoquemos a presença do Senhor, confessemos os nossos pecados, para adentrarmos a presença do Senhor dignos neste momento de culto e adoração ao seu santo e bendito nome. Querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque renovaste sobre nós a oportunidade de estarmos reunidos nesse santuário que é dedicado a Ti, para adorar o Teu nome. Te agradecemos porque, movidos pelo Teu Santo Espírito, cada vida que está aqui trazida por Ti, movida pela intenção de estar mais próximo de Ti e aprender mais a Tua palavra. Pai querido, mas reconhecemos que somos falhos, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos e que muitas e muitas vezes erramos, ó Pai. Praticamos aquilo que não Te agrada, que não é o Teu querer, que não é o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa para que possamos, neste culto, estarmos dignos em Tua presença. Por Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Você pode se assentar. Quem sabe o que nós não, né? O Brasil não tem tanto como que eu posso dizer, esse costume. O Brasil não tem esse costume, mas os norte-americanos, né? Eles têm fortemente esse costume, né? Inclusive é o maior feriado deles, né? Então, quem sabe o que foi comemorado no dia 23? Toda quarta, quinta-feira do mês de novembro. O quê? Dia de ações de graças. O Black Friday vem depois. Mas é o dia quando nós paramos, né? Ou deveríamos parar, né? E agradecer o que Deus fez e tem feito em nossas vidas. Esse é um dia especial que foi colocado no calendário, né? Só que nós sabemos que todos os dias deve ser um dia de gratidão a Deus, principalmente pela salvação que temos em Cristo Jesus. Eu quero, no começo deste culto, que você rapidamente
5 pessoas, levante e diga assim: eu sou grato por isso. Eu sou grato por isso. Rapidamente. 5 pessoas. Grato pelo dom da vida. Vamos lá. Grato pela cura. Vitória na nossa casa. Grato pelos filhos. Ajuda do Senhor. E não dá 5. Vamos embora. Grato pela saúde. Grato pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Mais alguém quer falar, Marisa? Pela sua família. Zé fez 70. É... Ó, Gi. Grata. Amém. Quem mais? Inclusive a Gi falou assim: você está mais bonito. Eu falei, eu sempre tive bonita. Era a sua visão. Quem mais? Mais alguém? Pelas crianças da nossa igreja. Estela. Amém. 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 Eu sou grato pelas nossas comunidades de fé, pela nossa família em Cristo, né? Isso é tão importante, termos uma família, né? Às vezes a gente não tem a família de sangue mais, mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos proporciona a família da fé, onde nós somos acolhidos, nós somos cuidados, nós somos amados, né? Eu sou grato. Grato por essa igreja, sede, grato porque Deus tem nos dado esse privilégio de estarmos no Aeronave, de estarmos em Hortolândia. Eu sou grato pela Larissa, pelo Pedro, pelo Murilo. E se eu continuar aqui, nós vamos embora. Por isso nós vamos colocar de manhã, agora, de pé. E nós vamos louvar ao Senhor dizendo: graças dou, sim, pela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondi, e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A gente começou, né? Aí o pessoal começou falando e teve alguém que começou falando:
pelo dom da vida. Quem que foi? Hã? Doutor Djalma. Irmãos, pelo dom da eterna vida. É algo que nós sempre precisamos dar graças a Deus. Porque nós só temos o dom da eterna vida por meio de Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Amém? Amém. Sai do seu lugar, cumprimente a pessoa que está próxima de você com a paz do Senhor. Diga assim: eu dou graças a Deus pela tua presença aqui, meu irmão, no dia de hoje. Eu dou graças a Deus por te ver de novo aqui, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. As vozes. A honra, a força, eu te pertenço. A honra, a força, o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que eu te pertenço. Aleluia. Você pode se sentar? Depois a gente continua. Agora nós estaremos lendo de forma alternada o Salmo 103,
dos versos 1 a 11. Esse salmo também é um salmo de gratidão, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto aos céus se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Grande é a misericórdia do Senhor para os que o temem. Amém? Você pode ficar de pé mais um pouquinho? Nós temos mais uns cânticos para louvar o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria, com as palmas assim, ó. Continuar dando graças por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e, no nome de Jesus, por tudo que Ele ainda fará. Amém? Diga assim: o dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Do início mais uma vez. Agora sim, o dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Diga: eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Dia aqui do início, o Senhor já fez. Seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Aleluia. Diga: quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Diga: eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Lembrarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível.
te agradeço. Eu te agradeço. Quantos podem dar glória a Deus nessa manhã? Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, mais do que tudo pela sua presença. Levante as suas mãos. Diga assim, olha, nesse momento, levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Eu declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim, que hoje vive em mim. Mais uma vez eu grato sou, eu grato sou por tudo que tens feito. Cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço, eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Aleluia. Posso aplaudir o Senhor nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Continuar louvando ao Senhor, agradecendo mais uma vez pelas misericórdias que se renovam dia após dia nas nossas vidas. Amém? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim, para você, irmão. Muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim, para você, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, maravilhas, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Eu sei, e quem tenho crido, também sei, e é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão. Muito mais de Deus, muito mais de Deus. Vamos aprender só a coreografia, né? Vamos lá.
mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim, para você, irmã, muito mais de Deus. Vamos lá de novo. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim, para você, irmã, muito mais de Deus. Muito mais de Deus para mim, para você, para essa igreja, para a congregação de Hortolândia, a congregação do Jardim Aeronave, para a sua família. Muito mais de Deus. É a minha oração nessa manhã. Muito mais de Deus para a minha vida. Muito mais de Deus. Aleluias. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, é tão pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Só as mulheres do início. Os homens, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. E a igreja declara: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti,
somente a ti, Jesus. Aleluia. Que o nosso louvor, nossa adoração seja somente ao nome de Jesus Cristo, o Senhor. Pelo jeito o Vicente vai te substituir, não vai ter jeito. Ele vai tirar o teu lugar. Vem para cá. Vem, Vi. Agora as crianças, todas as crianças aqui à frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque dos pequeninos é que vem o perfeito louvor. Amém? Som. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, ele faz tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres em comum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Mundo faz assim porque eu sou tal. Vamos cantar mais uma vez, Mateus. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte
monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo. Hoje nós estamos felizes também por Jesus e porque o Bento fez cirurgia, né, semana passada e já está aqui. Vamos agradecer a Deus por isso também, tá bom? Vamos orar todos? Todos com a tia Darcy? Vamos lá? Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado, porque o Bento já está aqui porque o Bento já está aqui e o Senhor cuidou dele. e o Senhor cuidou dele. Venha nos abençoar Venha nos abençoar na aula que teremos agora. na aula que teremos agora. Abençoe também Abençoe também todos os adultos. todos os adultos. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Sem correr. Você pode se sentar? Graças a Deus, agora as crianças. Irmãos, nós estamos com a igreja já enfeitada, né? Linda, aguardando a chegada do Natal, né? E as crianças estão preparando alguns cartões de Natal. Vocês lembram a época que a gente trocava cartões? Na minha opinião, assim, era assim mais gostoso. Vocês não acham? A gente só entra lá no WhatsApp, manda, né? Aquele monte de coisa pronta, né? Então, nós estamos preparando alguns cartões. O que vai acontecer? O que vocês vão participar aí com a gente? No próximo domingo é o piquenique. Não vai acontecer nada aqui, né? Nós vamos estar lá. No dia 10, nós vamos fazer uma troca. Nós teremos ali expostos cartõezinhos maravilhosos que vão ser feitos pelas mãozinhas deles. E cada família da igreja estará trazendo, né? Eu peço, por favor, para vocês, um chocotone ou um panetone, bem daqueles bonitões, né? Saborosos, para a gente estar fazendo essa troca. E esses panetones ou chocotones, a gente vai estar combinando, vão ser doados junto com as cestas básicas ou para crianças, pessoas carentes, tá bom? Então, no dia 10, quando você vier para a escola dominical, para o culto, trazer um ou mais, tá bom? Entendeu? Então tá, beleza, gente. Vamos lá. Piquenique chegou. Semana que vem já é o piquenique, né? Você viu aqui que colocou a lista lá para você colocar o seu nome? Que a gente estava falando e o pessoal não estava encaminhando, hein? Deixa eu achar aqui no Connect. Ó, no Connect. Eu sei que eu já fiz umas contas aí, já deu 97 pessoas. 97 pessoas, né? Só que da sede aqui precisa animar o povo, hein? Dá o seu nome, coloca o seu nome lá na lista. Você vai ver, tem a lista do Connect, coloca o nome. Não esqueça de levar um refrigerante e pagar, né? O responsável por receber aqui, projeta aí se tiver fácil, tá? O responsável por estar recebendo aqui é o Boiago, na sede, tá? José Roberto Boiago, que ontem fez
aniversário. Eu não falei nada, vocês que ficam entregando a idade do irmão. Viu? Então, então amanhã, gente, vamos lá. Dá o seu nome, coloca o nome lá, acerta com o Zé, não esquece de levar um refrigerante semana que vem, tá? Precisa de um refrigerante ou um suco, não sei, se você for mais light, né? Um suco, tá bom? Lá no Aeronave, eu vou pedir pro Evandro, o Evandro está aqui, né? A Rose também, pegar no pé da pessoal lá. Quem está recebendo lá é o Joelso, lembra? Né? O Jô, o pessoal já pôs bastante nome também aqui, mas reforçar hoje, tá? Para pôr o nome e acertar, né? E precisa ver a questão, não esquece da 21 pessoas lá. Hortolândia está dando uma surra de cinta em nós. 67 pessoas. Nós temos que se comprometer para o ano que vem a gente ganhar. Não tem essa. Não é competição, né? A gente é uma igreja só, né? Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Tá bom? Tem coisa que é legal, tem coisa que é muito legal, tem coisa que é super legal, tem coisa que é tri-legal. O nosso piquenique semana que vem vai ser tri-legal. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá? Oi? Pode ser agora, enquanto vai ser feito o recolhimento dos dízimos e ofertas. Zé? O acampamento. Isso, irmãos, também vai ter o acampamento, né? Então, por enquanto, você consegue fazer em 5 vezes, certo? A partir do mês que vem, daí é em 4 vezes, né? E o acampamento também vai ser muito legal. Vamos fechar o piquenique, porque esse final do ano tá uma loucura, né? Dia 17 tem a apresentação do coral, a cabeça tá, né? 17, apresentação do coral aqui de manhã. Tem tanta coisa, mas vai dar tudo certo, tá? O Elias está fazendo aqui, me ajudando, né? Porque se deixar eu piro o cabeção. Quem tem TDAH, né? Começa a embaralhar tudo. É isso que fala, né? Eu fico. Então, vamos lá. Acerta com o Zé. A Gi vem dar o recado enquanto nós trazemos e entregamos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Irmãs, como todos sabem, a Gedália está coordenando lá o Jardim Aeronave, né? E ela me incumbiu de cuidar do departamento das Déboras aqui na sede. E esse mês de novembro, por falta de agenda, nós não fizemos a nossa reunião semanal. E dezembro é um mês muito corrido, a gente está vendo aí com várias atividades. Para a gente não deixar de se reunir excepcionalmente esse mês de dezembro, nós vamos fazer no domingo, dia 10, das 8h30 às 9h30. Então, eu peço que as irmãs estejam aqui para a gente encerrar esse ano das Déboras e para o próximo ano nós vamos conversar, adequar a agenda, horários, conversar com as irmãs. Mas não deixem de comparecer. Dia 10 de dezembro. Daí, como a gente veio hoje para a reunião da mesa diaconal às 8, a gente vem entre 8h30 e 9h30, que começa a escola dominical, porque é muito importante a gente fechar o ano, né? Não deixar sem essa reunião, porque novembro já não foi realizado, tá bom? Então, eu conto com a presença das irmãs aqui. Vou divulgar também. Obrigada. Foi bom até a irmã falar, porque dia 10 tem Assembleia da Igreja. Assembleia de Prestação de Contas, logo depois do culto, tá? Então, mas tudo isso vai melhorar para 24. Nós vamos acertar, tivemos hoje a eleição da mesa diaconal, né? Nós vamos fazer esse ano de 2024 um planejamento, né, Elias? Um planejamento mais pelo menos trimestral, tá? Para acertar as datas direitinho, né? Porque realmente a gente precisa assim conseguir
caminhar de uma forma mais, como posso dizer assim, mais organizada, né? Para a gente conseguir acertar as datas. Tem muitas datas aí. Amém? Então, foi bom o nosso irmão presbítero Evandro lembrar com relação à convocação, né? Então, dia 10 de dezembro, nós temos, então, a Assembleia Ordinária da Igreja de prestação de contas, tá? Todos estão não convidados, estão convocados, ok? Irmãos, mais alguém quer? Depois eu converso com a irmã. Nós tivemos uma, uma conversa aqui, depois eu converso com a irmã. Ok? É, é pro acampamento, tá? Graças a Deus. Amém. Nós, com a graça de Deus, fomos colocados em duas comunidades carentes, tanto Hortolândia como também no Aeronave, sabe? O Aeronave fez essa primeira de cachorro-quente, o Hortolândia já fez uma campanha de pizza. Tudo eles estão fazendo para quê? Para levar o máximo de pessoas no acampamento, né? A liderança com esse desejo de levar mais, né? Não, às vezes não vai ser para pagar 100%, mas já diminui um pouco o valor e auxilia as pessoas para irem. Irmãos, e quando nós falamos com relação ao apoio, apoiar as congregações, nós caímos nisso daqui, ó. Vem cá, Elisângela. Isso daqui. Você quer apoiar a nossa igreja? Você quer apoiar os campos da nossa igreja? Seja fiel nos dízimos e ofertas. Seja fiel nos dízimos e ofertas. Quanto mais fiel nós somos nos dízimos e ofertas, mais nós abençoamos as nossas comunidades de fé. Mais recursos nós temos para investir em Hortolândia, no Aeronave e na sede e ainda em outros trabalhos. Estou errado, Elias? Estou certo? Irmãos, uma vez o Elias, reverendo Elias, falou assim: na nossa igreja, se todos fossem dizimistas fiéis, nós nunca precisaríamos fazer o quê? Nenhuma campanha. E ele não está errado. Ele está correto. Se todos nós fôssemos dizimistas fiéis, e a gente estaria fazendo ainda mais. Então, aqui é só uma exortação, uma palavra de amor. Temos que ajudar os campos, sim. Os campos não são, é uma igreja lá. Não, é nossa igreja. Nós somos aquela igreja. Né? Nós somos uma igreja multilocal. Nós temos aqui, nós temos os campos, mas quanto mais formos fiéis nos dízimos e ofertas, mais nós podemos fazer pela missão da igreja pela qual nós somos chamados. Amém? A irmã ora? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigada, Deus, por essa manhã tão linda. Obrigada, Senhor, por nossas vidas.
Pai querido, que o Senhor Deus esteja abençoando dízimos e ofertas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E olha que eu não falei com relação a barganha, hein? Não é troca com Deus, não, hein, irmãos? Ah, eu vou dar meu dízimo para receber. Não, não, não é nada disso. Eu não vou dar para receber. Eu vou dar porque é ordem do Senhor e para manutenção da obra do Senhor. É bíblico, é Malaquias, para que haja mantimento na minha casa, disse o Senhor. Amém? Deus ele vai falar com você nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Deus vai falar com você através do seu servo neste momento. Acalma o teu coração, abre a tua mente, abre os teus ouvidos, tenta parar. Eu sei que os barulhos muitas vezes da vida tentam nos atrapalhar. Acalma o teu coração para que Deus esteja falando conosco nessa manhã. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela visita, né, da Marilene conosco hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Vou pedir que a Aline possa cumprimentar em nome de toda a igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã. Seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito bem-vinda. Nós estaremos orando, pedindo a Deus que Ele continue falando ao nosso coração. Meus irmãos, a nossa mente tem a característica de ter atenção seletiva. Certo? O que é atenção seletiva? Eu não presto atenção em tudo, porque o meu cérebro seleciona aquilo que eu presto atenção. É uma característica humana. E é importante agora nós termos a nossa atenção seletiva voltada exclusivamente para estarmos ouvindo o que Deus tem para falar ao nosso coração. Vamos orar. Pai, estamos na tua casa nesta manhã. Fala a cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Necessitamos, Senhor, da tua palavra nos orientando, a tua palavra nos fortalecendo, a tua palavra nos indicando o caminho a seguir. Fala, Senhor. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Que ela seja clara, que ela seja uma palavra que fale profundamente a cada um de nós, uma palavra que transforme, Senhor, a nossa vida. É o que pedimos, é o que suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu também sou extremamente grato a Deus. Vi os irmãos falando de gratidão a Deus, gratidão a Deus. Tivemos ontem quinta-feira, o dia de ações e graças. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, sou grato a Deus muito pela minha família. E grato a Deus porque a minha esposa tem muita paciência comigo. Né? Eu farei agora nesse mês, se Deus quiser, 36 anos de casado. Haja paciência. Haja paciência comigo. Então, agradeço a Deus pela vida dela. Agradeço a Deus também porque o nosso Deus, como nós cantamos, Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, agradeço a Deus também pela minha família, pelos meus filhos, agradeço a Deus por isso. E agradeço a Deus pelo cuidado da minha família, inclusive os meus pais. Agradeço muito. Quando eu era pequeno, né, teve uma época que eu era pequeno, quando eu tinha aproximadamente de 7 a 8 anos de idade, os meus pais visitaram os meus tios lá na cidade de Santos. Foi uma visita muito agradável. E no final da visita, nós estávamos todos esperando um ônibus, né, ali no ponto, aguardando o ônibus chegar. Os meus pais conversavam com os meus tios. Eu era muito pequeno, observei um ônibus chegando. Esse ônibus era da mesma empresa da cidade que eu morava, Sumaré. Eu não tinha dúvida, esse ônibus vai levar para Sumaré, vai me levar para Sumaré. Os meus pais conversando com os meus tios, eu entrei no ônibus. Quando olhei para trás, cadê os meus pais? Estava sozinho dentro do ônibus. Comecei a ficar desesperado. Olhei para a janela do ônibus lá e vi meu pai correndo atrás do ônibus, tentando parar o ônibus. Um dos passageiros viu aquela cena, né? E perguntou, aquele é o seu pai? Eu falei, é. Aí o passageiro pediu para o motorista parar o ônibus e eu desci do ônibus.
levei naturalmente um belo de um puxão de orelha, certo? E aí acabei depois pegando o ônibus correto e indo para casa. Os irmãos percebem que essa experiência minha, de entrar no ônibus errado, seguir um caminho errado, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Quantos de nós, muitas vezes, seguindo lá um outro carro na frente, desviamos o percurso? Nós achávamos que aquele carro era o carro que nós estávamos seguindo. E não era bem aquele. O carro veio para outra direção, nós fomos atrás, nos perdemos. Ontem a Darcy ia lá no Jardim Aeronave, fazer uma atividade lá das Déboras, e ela colocou no Waze o endereço, o Waze mandou para um outro caminho. Foi para Dom Pedro. Você não percebeu que Dom Pedro é o sentido contrário? Quando ela percebeu, eu estava mais de 20 minutos no local das Déboras, seguindo o Waze. Todos nós já passamos por essa experiência. Seguimos um caminho errado, entramos numa situação diferente, uma situação que pode até mesmo ser perigosa. E quando pensamos em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa igreja, podemos fazer a mesma indagação. Será que estamos no caminho correto? Será que o ônibus que está conduzindo a nossa igreja está nos levando para o caminho correto? Será que estamos na direção certa? É uma pergunta que muitas vezes podemos fazer, até mesmo para a nossa vida espiritual. Será que na minha vida espiritual eu estou na direção certa? Será que esse é caminho que eu devo realmente seguir? Eu me lembro, alguns anos atrás, que um colega meu, cristão, ele me disse o seguinte, que ele e a igreja dele se reuniam todas as sextas-feiras para fazer uma vigília de oração diferente. Essa vigília era feita na rua, na frente de um centro espírita. Qual o objetivo? Evitar que os espíritos descessem ali naquele centro. Essa é a missão da igreja. E ele tinha todo orgulho de falar isso para mim. Nós nos reunimos e vamos lá para a nossa batalha espiritual. Fazemos vigília na frente de alguns centros espíritas para evitar que os espíritos descem ali. Será que é isso? Eu me lembro também, alguns irmãos mais experientes se lembram, que lá no centro de Campinas, existiam algumas igrejas que colocavam televisores enormes na porta da igreja. E mostravam os pastores fazendo exorcismo, todo tipo de exorcismo. Os irmãos se lembram disso? Fala, sai, 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 né? Na frente da igreja para indicar que aquela igreja era uma igreja poderosa. Essa é a missão da igreja? Quando a gente liga a TV, já tive essa experiência. Aí aparece uma pessoa dizendo, olha, eu estava desempregado, estava descalço, agora eu tenho uma Ferrari. Eu fui nessa igreja agora e só ando de Ferrari. Será que essa é a missão da igreja? Eu já vi situações, inclusive quando eu estava no seminário, que tinha pastores especialistas numa abordagem chamada polêmica. Polêmica, é o tema polêmico. O que ele gostava de fazer? Ir na rádio e desafiar as outras religiões para um bate-boca. Vamos ver quem pode mais. Quem tem mais argumento bíblico. Hoje não precisa, joga tudo na internet. Isso tem na internet. Vamos lá, vou mostrar que os outros estão errados. Será que essa é a missão da igreja? Já vi situações que as pessoas dizem, a minha missão realmente é denunciar o pecado. E faz uma lista de pecados enorme para serem denunciados. É essa a missão da igreja? Diante dessas indagações todas, que às vezes podemos fazer, Jesus nos dá uma resposta muito clara sobre qual é a missão da igreja. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Nos versículos 18 até o versículo 20. Mateus 28, dos versículos 18 até o versículo 20. Jesus diz assim. Aliás, a palavra de Deus diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada
no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ler de novo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos aqui uma descrição muito simples de qual é a missão da Igreja de Jesus Cristo. Podemos dizer mais. Qual é a nossa missão, uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a missão que Cristo deu a cada um de nós. Essa é a missão da nossa igreja. Essa missão é extremamente simples. E podemos perceber a sua simplicidade de uma forma assim muito marcante pela sua clareza. Primeiro, clareza. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Qual é a minha missão como cristão, uma vez que aceitei a Cristo como Salvador? Fazer discípulos. O que eu devo fazer daqui a um ano? Fazer discípulos. O que eu devo fazer daqui a 10 anos? Fazer discípulos. Qual deve ser a razão da minha vida em Cristo Jesus, a missão que Deus me deu? Fazer discípulos. Os apóstolos do Senhor viram Jesus fazendo várias coisas. Até a música que nós cantamos fala isso. Viu Jesus acalmando a tempestade. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram Jesus curando várias doenças. Eles viram Jesus expulsando demônios. Eles viram Jesus confrontando os fariseus. Eles viram Jesus agindo de diversas formas. E talvez eles ficassem realmente com essa pulga atrás da orelha. O que Jesus quer que eu faça? Será que Jesus quer que eu acalme a tempestade? Será que Jesus quer que eu ressuscite mortos? Será que Jesus quer que eu expulse demônios? Será que Jesus quer que eu alimente as multidões, porque afinal Jesus multiplicou os pães também? O que de fato Jesus quer? E quando Jesus diz claramente, fazer discípulos, esclarece ao coração de cada um deles a simplicidade e a clareza da missão de cada um deles, fazer discípulos. Todos nós somos chamados para fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo extremamente claro. E essa missão da igreja de Cristo, que é algo simples, extremamente claro, fazer discípulos, envolve, veja bem, meu irmão e minha irmã, isso é muito importante nós prestarmos atenção, envolve um movimento, um processo. Olha o que ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou? A palavra ordem e discipulado é uma palavra que parece que entra em confronto. Porque a palavra ordenado indica uma obediência.
Normalmente, nós associamos a palavra obediência como algo negativo. Para mim seguir a Cristo, eu simplesmente tenho que fazer de livre e espontânea vontade. Você está correto. O próprio Senhor Jesus diz isso. Mas uma vez que inicia-se a caminhada com Cristo, é necessário obedecer o que Jesus orienta que deve ser feito. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós cometemos um equívoco grande quando se fala de discipulado. Porque às vezes nós pensamos que discipulado envolve um conjunto de ensinamentos, ou um conjunto de doutrinas. Também envolve isso, mas não é somente isso. Quando Jesus se aproximou dos seus discípulos e os chamou, exemplo, Pedro, Jesus disse o seguinte: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, me siga. Pedro, me observe. Pedro, veja como eu ando. Pedro, veja como eu ensino. Pedro, caminhe nos meus passos. Siga, Pedro, toda a minha orientação. Se você, Pedro, me seguir, observar o que eu faço, seguir a minha orientação, você se tornará pescador de homens. E o interessante é observar na vida do apóstolo Pedro, que a última palavra que Jesus disse para Pedro, lá em João capítulo 21, versículo 22, é a mesma coisa, segue-me. Todo o discipulado de Pedro consistia basicamente em seguir o Senhor Jesus Cristo. 2 vezes por semana, eu faço atividade física com um professor. O que o professor faz? Ele tem uma tabela e ele me orienta na atividade física que eu devo fazer. Antes de eu executar a atividade física, ele mostra para mim como que deve ser feita essa atividade. Fala, o movimento é esse, toma cuidado. Né? Se eu faço errado, ele vai lá e me corrige, ó, não é por aí, toma cuidado, o movimento do braço é esse, é até aqui só que você tem que levantar o peso, toma cuidado com essa situação. E ele sempre diz o seguinte: se você não seguir a minha orientação, nos mínimos detalhes, e observar como eu faço, você não vai alcançar o resultado que você espera. E pior, você vai se machucar. Tem muitas pessoas que se machucam fazendo atividade física. Eu li uma reportagem essa semana que uma jovem começou a se animar com a corrida, começou a correr e quebrou as 2 pernas. As 2 pernas na corrida. Ela foi fazer uma corrida de 10 quilômetros, animada, começou a sentir dores na perna, e as pessoas que estavam ao lado dela falaram, não, continue, você tem que resistir à doença, a dor, continue. E ela continuou. Terminou o percurso, ela não aguentava de dor. Foi no hospital, fez a radiografia, as 2 pernas tinham um trinco nas pernas, pequeno, mas tinha. Ela saiu do hospital numa cadeira de rodas, porque não fez atividade física como deveria ser feito. Quando Jesus chega para Pedro e fala, vinde após mim e vos farei pescadores de homens, o que Jesus está dizendo? Me observe. Siga a minha orientação e obedeça tudo que eu tenho para te dizer. Se você fizer isso, você vai se tornar um pescador de homens. Siga a minha orientação. E é interessante observar que muitas vezes nós cometemos um equívoco quando pensamos em discipulado. Discipulado é um conjunto de crenças, é o que eu acredito, o que eu penso, é umas ideias aí interessantes, tal. Envolve isso, mas muito mais do que isso. Envolve seguir uma pessoa, obedecer uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E a pergunta que devemos fazer constantemente ao nosso coração é exatamente esse: eu estou seguindo a Jesus Cristo? Eu estou no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, naquilo que eu faço, eu estou de fato seguindo o Senhor Jesus Cristo? Eu tenho observado como Jesus age
para agir da mesma forma que ele age. Os discípulos viram Jesus orando. Em diversas ocasiões viram Jesus orando. E chegou um momento, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. E Jesus os ensinou a orar. Eles observavam o que Jesus fazia para fazer como Jesus estava executando a ação. Isso é ser discípulo, é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro foi desafiado pelo Senhor Jesus para segui-lo. No final, quando houve a ressurreição de Jesus, Pedro resolveu fazer uma outra ação. Jesus foi lá e puxou a orelha dele. Falou: Pedro, segue-me, segue-me. Todas as vezes que nós cometemos um equívoco na vida cristã, toda vez que seguimos um caminho de uma forma inadequada, é porque deixamos de seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, implica naturalmente em obedecer o que Jesus orienta, o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte: se o teu irmão pecou contra ti, vai e conversa com ele entre ti e ele só. Se o teu irmão te ouviu, você ganhou o teu irmão. Essa é a orientação de Jesus. Aí a pessoa diz: eu não vou seguir essa orientação, vou fazer outra coisa. Isso é ser discípulo de Jesus? Jesus deu uma ordem clara de como resolver uma situação desse tipo. Ah, a pessoa me magoou. Como devo fazer? O que Jesus diz? Perdoe. Na própria oração, Jesus disse: perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Essa orientação de Jesus. Não vou perdoar. Então você não é discípulo. Porque essa orientação que Jesus deu, perdoar. A vida cristã consiste, meu irmão e minha irmã, em seguir a orientação de Jesus em cada instante, em cada momento, seguir os seus passos. Quando não sabemos o que fazer nas dificuldades da nossa vida, por exemplo, eu não sei o que fazer no meu trabalho, está uma situação difícil lá, tem uma pessoa ali complicada, como eu devo agir? É o momento de nós pararmos, orarmos e buscarmos a orientação de Jesus. Senhor Jesus, como o Senhor age? O que o Senhor faria numa situação dessa? E quando analisamos a Bíblia, meu irmão e minha irmã, nós vamos perceber Jesus agindo numa situação semelhante à nossa, fazendo exatamente aquilo que devemos fazer. Até hoje, eu não encontrei nenhuma situação nos confrontos do dia a dia, nos conflitos do dia a dia, que Jesus não passou por eles. Sobre como deve ser feito, como deve agir. Jesus ensina como devemos fazer. Por isso, quando Jesus chama uma pessoa para ser seu discípulo, é necessário a pessoa pensar o seguinte: eu vou seguir a Jesus. A orientação de Jesus, os passos de Jesus. E para seguir, Jesus tem essa condição. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, para seguir a Jesus, eu preciso fazer uma renúncia pessoal e assumir que Jesus vai orientar os meus passos naquilo que eu devo fazer. Em relação à atividade física que eu faço 2 vezes por semana, que eu comentei com os irmãos. Se eu resolver falar o seguinte: não vou fazer o que o professor está pedindo, não. Ele está me pedindo fazer esse movimento, eu não concordo com ele fazer do meu jeito. Vai dar certo? Vou me machucar. E vou me ferir muito. E não vai dar o resultado que eu espero. Da mesma forma em nossa vida espiritual. Uma vez que nós entregamos a vida nas mãos de Jesus Cristo, é necessário que Jesus oriente cada decisão, cada passo que vamos dar em todas as áreas da nossa vida. No meu relacionamento com a minha esposa, Jesus tem a dizer, o que Jesus tem a dizer? Qual a orientação de Jesus sobre isso? Jesus tem orientação. Tem orientação. Ore, busque direção do Senhor, Ele vai te mostrar o que deve ser feito. Mas estou com uma dificuldade, devo comprar ou não comprar esse produto, essa situação? Como devo fazer? Há orientação bíblica para isso em Jesus Cristo.
Por isso, a vida cristã consiste em um movimento. Olha o que Jesus diz: ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. O que Jesus está dizendo? Você vai ensinar para as pessoas o que você tem aprendido de mim. O que você vai ensinar no seu processo de discipulado, quando for discipular alguém, você como discípulo também, você vai ensinar o que você aprendeu de mim. Eu te ensinei como você deve agir. Ensine o que eu te ordenei a você fazer e você está fazendo. O discipulado envolve isso. Seguir a orientação de Jesus Cristo. A pergunta é, como Jesus agiria? Qual seria a ação de Jesus? Houve um debate nas redes sociais, eu não participei, mas fiquei sabendo. Olha só, isso aqui vai mexer um pouco com os irmãos sobre isso. Eu acho engraçado, mas é interessante. O debate era o seguinte, a pergunta: se o seu filho assumisse que era homossexual e resolvesse se casar, você iria no casamento dele? As pessoas disseram, não, 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 não. O próprio pastor que está fazendo negação está falando, não vou. E a pergunta que se faz é, Jesus iria? Eu pergunto, Jesus iria? Não, não iria. Jesus não se alimentou com pecadores? Ele não era acusado de comer com pecadores? Os irmãos veem como é complicada a situação? Porque às vezes nós queremos agir e agimos de fato no nosso dia a dia, não como Jesus age. Agimos da forma como nós achamos que deveria agir. Por isso a pergunta é sempre fundamental no nosso dia a dia. Como que Jesus agiria nessa situação que eu estou vivendo agora? Como Jesus agiria na situação tão difícil que estou vivendo na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia? Como Jesus agiria? E é interessante observar que para essa pergunta, normalmente nós temos uma resposta. Por tudo aquilo que nós já ouvimos de Jesus, que já lemos de Jesus, nós temos a resposta. Não é verdade? Nós temos a resposta. Mas nós, não vou fazer desse jeito. Então não é discípulo. O que Jesus disse? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando Jesus fala da necessidade de sermos discípulos para discipular outro, isso envolve um movimento. Eu aprendo de Jesus e ensino de Jesus. Eu aprendo de Jesus e ensino de Jesus. Eu aprendo dele e comunico a outras pessoas a mesma experiência que eu tive com ele. Isso é algo fundamental. Nós seguimos um Senhor, que é Cristo Jesus. Não somos servos de igreja. Somos servos de Cristo. É Cristo que devemos obedecer. É a Cristo que devemos seguir. Ele é o Senhor da nossa vida e Ele deve guiar os nossos passos. Esse é um desafio muito grande para a nossa vida. Muito grande. É interessante observar que muitas pessoas pensam assim, que a graça de Deus é maravilhosa, porque a graça de Deus nos abençoa, não de acordo com o que nós merecemos, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua misericórdia. Só que esse conceito de graça, que é bíblico, é correto, pode criar uma armadilha para os nossos passos. Porque a graça de Deus envolve perdão de pecados, perdão de pecadores. Não é justificativa para viver no pecado. Não é justificativa para dizer o seguinte, eu não consigo vencer esse pecado e vou continuar nele. Jesus ordenou que eu faça isso, sim que eu tenho que fazer, mas não vou fazer, porque afinal de contas a graça de Deus está aí. Jesus diz lá em Mateus 7, 21, 22. No último dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, fizemos isso e não fizemos aquilo em teu nome. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É necessário obedecer Jesus Cristo. É necessário seguir a orientação de Jesus, submeter-se a Ele. Isso é discipulado. A mensagem é muito clara. Fazer discípulos. Essa é a nossa missão. E fazer discípulos envolve um movimento.
O que eu aprendo de Jesus, eu ensino para o outro. Eu oro, eu ensino o outro a orar. Eu leio a Bíblia, ensino o outro a ler a Bíblia. Eu perdoo, ensino o outro a perdoar. Eu passo por algumas dificuldades na minha vida, Deus me fortalece, eu vou ensinar o outro a fazer isso também. Isso é ser discípulo. E veja bem, a missão de Cristo Jesus, que é fazer discípulos, é clara, envolve um movimento e tem um alinhamento. Que alinhamento é esse? É para todos nós. Para todos nós. Ser discípulo de Jesus, discipular outras pessoas, é uma missão de todos. A palavra discípulo aparece na Bíblia, no Novo Testamento, 250 vezes. 250, discípulo. A palavra cristão, apenas 3 vezes. E às vezes que aparece cristão, é para diferenciar os discípulos de Cristo para que eles não confundissem a vida ser discípulo de Cristo com uma seita judaica. É só para diferenciar do judaísmo. Porque o discípulo de Cristo não tem opção. Todos são chamados para ser discípulo. Eu não posso pensar, eu sou apenas um cristão. Eu não vou ser discípulo. E não vou discipular. Porque eu tenho muito que aprender, isso é desculpa para desobediência. Quando nós falamos, eu tenho que aprender para discipular ou para ser discípulo, isso é uma demonstração de desobediência. O que Pedro sabia quando Jesus lhe disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens? Nada ainda. A única coisa que Pedro sabia, eu preciso seguir Jesus. Jesus vai orientar os meus passos. Meu irmão e minha irmã, somos chamados pelo Senhor Jesus a sermos discípulos do Senhor Jesus. Isso é para todos nós. E discípulo envolve discipular. A palavra de Deus nos diz, lá em 2 Timóteo 2,2, Paulo falando o seguinte, o que aprendeste de mim, ensinai também a outros. Paulo fala a respeito disso. Paulo aprendeu de Jesus através de Barnabé. Barnabé era aquele que conversou com Paulo, chamou Paulo do lado e ensinou Paulo na jornada cristã. E Paulo cresceu. Agora, Paulo estava ensinando quem? A Timóteo, seu filho na fé. O que ele deveria fazer para seguir a Cristo? A pergunta, meu irmão e minha irmã, que devemos fazer ao nosso coração é a seguinte: quem é o Barnabé da minha vida? Quem é a pessoa que me discipulou? Quem é a pessoa que me deu os primeiros passos da vida cristã? Que me orientou sobre como devo viver em Cristo Jesus? E a segunda pergunta é, quem é o meu Timóteo? Para quem eu estou passando aquilo que eu aprendi de Jesus? Para quem que eu estou ensinando? Quem é a pessoa que eu estou discipulando? Quem é a pessoa que eu estou falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que ela precisa entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus? Quem é essa pessoa? Essa é uma pergunta fundamental. Se nós não soubermos responder essas duas perguntas, nós temos que verificar como está de fato a nossa vida em Cristo Jesus. Porque nós precisamos discipular. Precisamos de uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que nós falemos para a nossa experiência com Jesus. Pode ser alguém da nossa família. Para essa pessoa, Deus me colocou no coração para discipulá-la. Pode ser um colega de trabalho, um vizinho, um amigo. Mas é uma pessoa que Deus me colocou para falar do amor de Jesus a ela. E eu assumo essa missão, porque eu aprendi de Jesus e vou compartilhar de Jesus. E todos nós somos chamados para ser discípulos de Jesus e para discipular. Não é opcional. Não é só para alguns. Não é opcional. Não é só para alguns. Em que sentido? No sentido de a pessoa não achar que é possível ser cristão sem ser discípulo. Porque para ser discípulo, Jesus coloca uma opção, sim, uma escolha. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Isto é, para mim ser discípulo, eu vou ter que me negar. Não há possibilidade alguma de eu ser discípulo de Jesus sem renúncia. Isso é uma conversa fiada, não existe.
Não há essa possibilidade. Eu vou viver da forma como eu estou vivendo, não vou mudar absolutamente nada, não vou fazer nenhum tipo de sacrifício, nada. Então você não é discípulo. Não é discípulo. Porque ser discípulo de Jesus implica naturalmente em fazer renúncias, abrir mão de coisas. Geralmente, sabe o que nós temos que abrir mão? O nosso bem mais precioso que nós temos para ser discípulo de Jesus, discipular. Sabe qual é esse bem mais precioso? Não é dinheiro. É tempo. É tempo. Tempo. Eu preciso de tempo. Eu não posso ser discípulo de Jesus falando, não, eu não posso só isso. Mas espera aí, tem que ter um tempo. Que tempo você tem? Não tem tempo nenhum. Aliás, quando der, eu faço. Não é discípulo. Não é discípulo. O discípulo de Jesus, ele assume um compromisso. Eu farei. Com lágrimas, com dor, mas farei. Porque o meu compromisso é com Cristo Jesus. Não é com a igreja, não é com o pastor, é com Jesus Cristo. Por isso exige o sacrifício do tempo. E a pergunta que nós fazemos sempre é essa. Como eu tenho aberto, que tipo de sacrifício tenho que fazer no meu tempo para servir a Jesus? E Jesus até faz essa orientação. Olha só o que Jesus diz. Aqui em Lucas, no capítulo 14, Jesus diz o seguinte. Né? Lucas capítulo 14. Ele diz assim, a partir do versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo, não pode ser cristão. Sem renúncia não há essa possibilidade. Ele continua. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos que a virem zombarem dele, dizendo, este homem começou a construir e não a pôde acabar. O qual é o rei? Tendo acabado de combater, o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há um preço a ser pago. E Jesus manda pensar e calcular o preço que vai ser pago. Esse preço normalmente envolve tempo. Isso é necessário fazer o cálculo. Não é possível ser discípulo sem esse cálculo. E a missão do Senhor Jesus, que deu a cada um de nós, é extremamente simples, clara, fazer discípulos. Envolve um movimento, aprender para ensinar. Envolve um alinhamento, todos devem ser discípulos. E envolve um foco, todas as ações devem ter como alvo discipular. Olha o que a Bíblia nos diz lá em João capítulo 21. João capítulo 21. A partir do versículo 1. Os discípulos desviaram o foco. Deixaram de discipular. E Jesus vem conversar com eles. Olha o que Jesus diz. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Foram pescar. Pescar. O que tem a ver pescaria naquela ocasião, naquele contexto, com a missão de fazer discípulos? Foram pescar. E o que ocorreu? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendem alguma coisa de comer?
Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aí o que Jesus diz? Olha o que Jesus diz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Volte a discipular. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Discipule. Continuou. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. No versículo 19, Jesus disse, continua, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe a última palavra de Jesus para Pedro: segue-me. A vida cristã começa seguindo a Jesus, termina seguindo a Jesus. Mesmo quando nossas forças forem embora. Eu penso no nosso irmão Djalma já fraquinho, né? Mesmo quando nossas forças forem embora. Mesmo quando as pessoas nos conduzirem para lugares que muitas vezes nós não queremos ir. A única coisa que devemos ouvir de Jesus é: segue-me. Eu estou com você, segue-me. Essa é a missão de cada um de nós na igreja, seguir o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por esse motivo, alguns anos atrás, né, antes da pandemia, nós conversamos com os irmãos da igreja, pastor Rodrigo, todos nós conversamos, e naquela ocasião, nós conversamos e foi estabelecido uma missão para a nossa igreja ligada ao discipulado. Que a missão da nossa igreja é convidar as pessoas para vir a Cristo. Ensiná-las a viver em Cristo. Prepará-las para falar de Cristo. E nós somos desafiados por Deus a retomarmos a nossa missão. Tanto como igreja, como a nível individual. A nossa missão é convidar as pessoas para vir a Cristo. Ensiná-las a viver em Cristo. Prepará-las para falar de Cristo. Aí vem a situação. Não temos feito nada em relação a isso. Um grande equívoco. Um grande equívoco. Temos feito sim. O que nós precisamos é melhorar. Para vir a Cristo, o que nós temos? Convidar as pessoas para vir a Cristo. Temos as células. Muitos irmãos aceitaram a Cristo como Salvador por meio das células. Nosso irmão Príncipe, que está aqui conosco. Vários irmãos. O Jardim Aeronave começou com uma célula.
Os irmãos que estão lá, a maioria da célula, vir a Cristo. O artesanato que ocorre aqui durante as terças-feiras é um convite para vir a Cristo. Muitas pessoas vêm para ouvir a Cristo aqui no artesanato. Mulheres com uma certa experiência de vida, né? Que às vezes não tem contato com a família. Tem várias situações, uma idade já certa, muitas vezes enfrentando a solidão, vem ouvir de Cristo aqui. É o artesanato. Nós temos as devocionais online que são postadas todos os dias para os irmãos. É um convite para vir a Cristo. Tem sido feito, sim. Podemos intensificar, mas tem sido feito. E para viver em Cristo, nós temos os cultos, temos tendo agora um culto de adoração a Deus, que envolve escola dominical, as crianças lá, para viver em Cristo, as crianças cantando aqui, vivendo em Cristo. Nós temos o discipulado que nós estamos, conversei com o pastor Rodrigo, nós estamos no processo de implementação, tem até um material aqui já feito, que envolve a questão do discipulado. Depois nós vamos estar divulgando mais para os irmãos. As confraternizações envolvem viver em Cristo. Nós teremos agora o piquenique. Né? Viver em Cristo vai conversar, papear, né? Ouvir a palavra de Deus, conversar com os irmãos, né? Ficar feliz com o nosso irmão Roberto, Zé Roberto, que recebeu um presente ontem. Foram 3 presentes, Roberto? Foram 3 presentes que ele recebeu ontem. 4? Não foi 3? Um tirou. Foram 3 presentes, estou brincando, mas é um presente que ele falou feliz no aniversário dele. Então, é um momento de confraternização, de brincar, de se confraternizar. É o momento de viver em Cristo, não é assim? Viver em Cristo em amizade. Ontem os irmãos lá fazendo o cachorro quente, não é isso? Viver em Cristo? Papeando, conversando, tal. A questão da despertar a Débora, né? Viver em Cristo é uma reunião de oração, né? Viver em Cristo. São ações que a igreja faz que envolve viver em Cristo. E já está ocorrendo. E falar de Cristo, como igreja, nós temos agora a questão dos cursos de liderança que serão implementados. Nós já conversamos com alguns irmãos, com o Matheus Boiaga, já vai ter um curso dia 9, envolvendo a questão da mesa de som, né, e projeção. Temos a nossa irmã Laila, que nós conversamos com ela vai dar um curso de violão, para a gente só ensinar violão, vai começar em março. Né? Então, tem cursos e mais ações, cursos. E a questão de reuniões de planejamento envolve falar de Cristo e planejar. Então, são ações que a gente está realizando, tem que intensificar mais, mas já está ocorrendo. Então, é uma estruturação, como o pastor Rodrigo, de planejamento da igreja voltada para o próximo ano, que essas ações sejam muito claras em nossa mente. Isso está ocorrendo, o que podemos fazer para isso ser fortificado, o que podemos estar desenvolvendo, porque isso envolve a missão da nossa igreja e todos nós. Temos que convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo. Meu irmão e minha irmã, um convite que nós fazemos, o pastor Rodrigo já falou, mas reafirmando, é muito importante que o irmão esteja vivendo em Cristo, participe dessa experiência no piquenique da próxima semana. É muito caro o piquenique. É muito caro. R$10 por pessoa é um absurdo esse preço. Quem vai conseguir pagar isso? Né? Então, vamos fazer a sua inscrição, os irmãos que puderam. Eu sei que alguns têm compromisso, têm viagem, tal, mas alguma coisa assim, mas os que puderem estejam presentes. É um momento muito especial de viver em Cristo, conversar, contar experiências. Né? É uma bênção muito grande. Nós somos chamados por Deus a essa missão de Cristo Jesus, a cada um de nós, que é muito clara. Fazer discípulos, convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo, prepará-las para falar de Cristo. E aí vem uma pergunta que devemos fazer o tempo todo. O que eu estou fazendo na minha atuação na igreja? O que eu estou fazendo? Qual a relação que tem com essa missão de convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo? O que tem a ver? Qual a relação com isso? Onde está? Onde se encaixa? Se nós percebemos que não se encaixa, é desvio de rota. Tem que voltar para a rota. Né? Rota é uma coisa meio... Tem um passado muito novo. A palavra rota no passado tem uma coisa bem negativa. Né? Não, voltar para o caminho. Voltar para o caminho. Os jovens não sabem o que é rota, Rodrigo. Recalcular o Waze, falei, calcular a rota. A Bíblia deve ser... O duro que o Waze, às vezes, não é para lugar de complicado. É complicado, às vezes,
não dá para confiar no Waze, mas não, né? Meus irmãos, nós somos chamados por Deus então a viver nessa dimensão do discipulado de Cristo Jesus. Que Deus nos fortaleça, derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, e que nós não peguemos o ônibus errado, como eu fiz quando tinha 8 anos. Não faça isso. Vai por um caminho errado, um lugar errado, pode ter uma experiência errada. Ontem a Darcy pegou lá, colocou no Waze, foi parar em outro lugar, numa outra igreja, que não era igreja. Falei assim, ó, você foi para o caminho errado, podia estar numa situação perigosa e demorou para chegar no caminho, tem que voltar tudo de novo. Por isso nós não podemos perder o caminho. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele nos fortaleça, para que nós sejamos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é extremamente clara ao nosso coração. O Senhor nos chama para fazermos discípulos. O Senhor nos chama para sermos discípulos. Senhor, convença-nos com o Teu Santo Espírito da necessidade de estarmos sempre olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos sempre estar com nossos olhos fixos em Ti, Senhor, e assim caminhando na Tua direção. Senhor, aquilo que nós aprendemos de Ti, que nós possamos compartilhar com as pessoas com quem nós conhecemos, discipulando-as em Cristo Jesus. Leva-nos também para casa agora, Senhor, guardados na Tua proteção e guardados no Teu amor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.